No meio do sertão, um pequeno cabra da peste veio aqui para nos mostrar que o essencial é invisível aos olhos daqueles que se dizem amar. Cativar e fazer escolhas, entre essas e outras, é preciso esperar, pois a arte está presente aí, aqui e em todo lugar. E basta você ter um tiquinho de força de vontade, um material para preparar a base que vamos juntos criar. Pois é com o Pequeno Príncipe que eu quero que você participe, porque a partir de agora nós vamos pintar. Bom pessoal, e nós vamos começar a nossa videoaula aqui, né, com a temática do Pequeno Príncipe, esse livro que eu gosto muito, do Antoine de Saint-Exupéry. Este é o terceiro livro mais traduzido do mundo, né, ficando atrás apenas da Bíblia e do Alcorão. E é interessante que suas traduções incluem dialetos raros, né? E foi o próprio Saint-Exupéry quem pintou as ilustrações dessa história, né, feitas em aquarela. E ele não se considerava um artista, um ilustrador. E é interessante destacar, inclusive, ele fala que essas artes que ele fez, ele tem até um trechinho mais, do livro que ele diz, né? As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia. Eu vou utilizar das referências desse livro, começando por uma tela do tamanho 30 por 40, e eu vou tentar pegar um pouquinho dessa estética do Antoine de Saint-Exupéry, para poder mostrar para vocês um pouco desse passo a passo na nossa videoaula, na nossa pintura. E com o lápis de pintura eu vou fazendo mais ou menos uma linha do horizonte dividida em 3 partes aqui para começar a rabiscar o nosso Pequeno Príncipe sertanejo, né? Eu vou começar a fazer um esboço rápido aqui, fazendo uma bolinha, né? O cabelo dele, um chapéu como se fosse um chapéu de couro, a sanfona, que é muito característico de quem é sertanejo, né? E a nossa raposinha aqui ao lado do Pequeno Príncipe, né? E seguindo aqueles traços simples que ele fazia sem ser muito elaborado, e algumas coisas características bem do nosso sertão. Lembrando que esse desenho aqui, né, vocês estão vendo aí, mas eu vou passar, né, por cima com a tinta, não vou seguir, digamos que uma receita pronta. E vou pegar um pincel maiorzinho, tipo tamanho 16, colocar ocre de um lado e um amarelo ouro do outro, e passando aqui, começando pelo céu. E vou fazendo movimento de vai e vem, olha, o pincel assim na horizontal, pincel chato, de pelo cerda, e esse movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta, e vou preenchendo essa parte do céu, né? Um amarelo bem queimado, pode ser o ocre, ou o amarelo indiano, com amarelo ouro, né? Esse ocre mais do outro lado um amarelo mais claro. E seguindo esse vai e vem, né, vamos distribuindo essa tinta aqui, sem medo de passar por cima do desenho. Por exemplo, eu no meu caso, eu já tenho segurança em relação do desenho, então eu não me preocupo em passar por cima, porque depois eu vou consertando, vou pintando novamente por cima, sem medo, né? Mas se você preferir, né, evitar de passar por cima, isso é uma opção sua, que você vai ficar à vontade em relação a isso aí. Então eu vou terminar de preencher aqui a nossa obra com a mesma cor, e a mistura vai fazendo no pincel, viu? Não vai fazendo em palheta não. Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho ou tangerina, uma cor mais queimada, para preencher essa parte aí, que pode ser uma lua ou um sol, né? O que você quiser deduzir, ou um planeta. E vou, olha, tinta só de um lado, e vou fazendo contorno e puxando para dentro, né? Pode fazer movimento circular, ou então pode apenas estar puxando para dentro. Vou pegar mais um pouquinho de tinta aqui e fazendo contorno, né, do planeta, da lua, do sol. Não sei como você vai querer interpretar, né?
Tem um pouquinho aqui de cuidado. E olha que eu coloco só tinta de um lado de um pincel para poder fazer esse contorno aí, né? Não mergulho o pincel no tubo de tinta não, gente. Movimento circular para trazer a tinta para dentro. Terminar de preencher, né? Nesse formato circular. Não se preocupa, mas não ficou tão circular, não ficou tão redondo, não ficou tão perfeito. Calma, não precisa, gente. Pode ver nas ilustrações do Antoine de Saint-Exupéry que os planetinhas ele tem várias, né, variações. Agora eu vou pegar um pouquinho de cor de carne ou então um marfim com a mesma cor que eu peguei, né, para fazer essa bola gigante aí. E a cor mais clara para fora, para dando um formato. E eu vou colocando várias cores aqui que vocês vão ver na medida desse passo a passo. E vou deixando a imaginação fluir. Pronto, aqui eu já estou direcionando o eixo de luz, que o eixo de luz está vindo por cima, mas na realidade ele vai estar vindo um pouco por trás. Agora eu vou pegar um pouquinho de sombra natural, né? Não é preto, é sombra natural. Ele é como se fosse um preto azulado, mas não é bem azul. E a tinta acrílica que eu estou utilizando, né? Tinta base d'água. É importante falar isso para vocês, né? Eu não trabalho com tinta óleo. E vou espalhando. Aqui eu já coloquei a sombra mais pela parte de baixo, deixar mais concentrada aqui por baixo, né? E deixar mais clarinho lá em cima. Mas depois eu vou pegando essa mesma tinta e vou distribuindo pelo círculo, né? Em algumas partes que vocês vão ver já já. E agora com cor de carne, né? O marfim. Vou dando umas batidinhas aqui de leve, trazendo para dentro do círculo. Vai ficar uma pedrona gigante. Colocar mais um pouquinho de tinta aqui. Agora do outro lado. Olha só, não deixo tão claro concentrado lá embaixo, porque eu já delimitei, né, a cor da sombra, a cor mais escura lá embaixo. Vou batendo aqui no centro. Vou pegar mais tinta aqui. Pronto, a cor mais escura, dá mais umas batidinhas para dar um tom mais real, né? Não ficar tão chapado como ficou o nosso céu, né? Mais um pouquinho de avermelhado, tangerina, né? E vou misturando com sombra natural, com o cor de carne, né? Mais um pouquinho de claridade aqui em cima. E vou dando batidinhas. Olha só que meu pincel tá sujo e vai saindo o resto da tinta que eu utilizei, né? E é isso que é o charme mesmo. Um pouquinho de amarelo ocre também. Né? E vamos, ó, só brincando aqui. Um pouquinho do branco de um lado, né? Do outro lado do pincel não tem tinta, certo? Vamos lá? Pronto, agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui, que seria o nosso chão. E eu vou utilizar uma cor escura também. Vou começar com sombra natural. E eu posso utilizar também um pouquinho de o azul da Prússia, né? Com um pouquinho de branco. Ou azul petróleo, para quem preferir. Movimento vai e volta, vai e volta. Lembrando que eu vou sempre trabalhando em camadas com tinta acrílica, né? Eu passo uma primeira de mão e depois eu vou passando outra de mão por cima, para deixar ele mais uniforme. E vou fazendo isso nessa parte de baixo toda, olha, molho um pouquinho o pincel para ajudar a espalhar a tinta, não muita água, gente, senão pode correr o risco de deixar muito aguado e de estragar. Agora eu vou trabalhar essa parte do rosto do Pequeno Príncipe e vou seguir um pouquinho do exemplo das ilustrações de aquarela. Vou pegar o cor de carne, certo, de um lado do pincel e um pouquinho de branco lá na pontinha e vou desenhar, olha, o rosto dele. No caso eu vou passar por cima mesmo, né? Um pincelzinho menor, tamanho número 6, ou número 8. E vou fazendo o formato da cabeça dele. Agora aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado, de habilidade, porque eu tô, né, redesenhando a cabeça do Pequeno Príncipe. Pronto, agora eu vou pegar um pouquinho, né, em cima do pincel desses pelos. Um pouquinho de, como se fosse um marronzinho, uma cor mais puxada para o vermelho Veneza. E vou, olha, fazendo a sombra dele.
tanto na parte do cabelo, do pescoço, as bochechas, a testa, para poder delimitar mais a questão do rosto do nosso personagem. Movimento circular, para ir misturando melhor, mão bem leve, né? Não precisa colocar força no pincel. Não é que nem lápis de pintura não, que muita gente coloca muita força às vezes quando vai pintar. Vou pegar mais um pouquinho dessa cor escura e fazer as bochechinhas, como se fossem os blushes, que o pessoal chama. Tirar o excesso, para não deixar muita tinta, deixar só o pincel sujo mesmo. E só, olha, batendo, circulando, para dar o formato, do sombreamento do rosto do nosso personagem. Se tiver muita tinta no pincel, vá limpando. Vou delimitar mais ou menos os bracinhos dele com a mesma cor que eu utilizei no rosto, puxando mais para o cor de carne, perdão. E agora essa parte de dentro da sanfona eu vou pintar de branco, apesar que já está branco, mas eu vou jogar uma tinta acrílica aqui, seguindo mais ou menos o contorno, só para delimitar. E agora vamos para o cabelo, amarelo de um lado, um amarelo bem clarinho, pode ser um amarelo cádmio claro, ou amarelo ouro, com um pouquinho de branco, mas eu usei o amarelo cádmio claro aqui mesmo. E vou, olha, dando umas batidinhas já no formato, do cabelo do Pequeno Príncipe. Vai e volta. Entra um pouquinho, olha, em cima aqui da testa dele, certo? E vocês podem ver, olha, que aquela parte que entrou o céu no desenho, eu já vou colocando a tinta em cima e ela vai ficando. As tintas que eu utilizo de bisnaga, elas são mais sólidas do que essas de potinhos, à base d'água. Agora eu vou pegar uma cor mais puxada para o amarelo indiano, esse ocre que eu utilizei no fundo, no céu, quer dizer, para fazer como se fosse o sombreado, Dar um pouquinho mais de volume ao cabelo do Pequeno Príncipe. E também um pouquinho de branco, cor de carne, só para dar uma claridadezinha ali no canto, Agora com um pouquinho de vermelho escuro, pode ser vermelho cádmio escuro. Agora vamos fazer esse chapéu dele no estilo chapéu de vaqueiro, Misturar aí um gonzagão com um chapéu de vaqueiro, fazer um estilo diferente. E vamos lá, vai e volta. Eu vou desenhar com pincel, já que eu cobri na hora que eu estava pintando o céu. Vai e volta. Pode fazer movimentos circulares aqui, certo? Dando contorno, tinta só de um lado do pincel para facilitar, principalmente nessa parte dos contornos. Quando você coloca só de um lado do pincel a tinta, ela ajuda muito a você fazer contorno. Peguei um pouquinho de branco, vou trazendo aqui, olha, para o centro, para dar mais ou menos uma variaçãozinha de cor, deixar um pouquinho mais claro, não muito branco, bem pouquinho mesmo. Até para ajudar a espalhar esse vermelhão, certo? E vai e volta. Pronto, para dar uma ajustada aqui nesse contorno aqui do chapéu dele. Mexer mais um pouquinho aqui. Pronto, com essa mesma cor eu vou fazer o cachecolzinho dele, que na ilustração é amarelo, mas eu vou fazer vermelho para combinar com o chapéu, Vamos lá. E vai e volta e vamos preenchendo. Tinta só de um lado, vermelho. E vai desenhando o formato do cachecol e vai subindo, Vamos lá. Olha só, vou redesenhando, com o pincel. Agora peguei um pouquinho de uma cor mais clara, pode ser o cor de carne, o marfim. E vou dividir esse cachecol aqui. Se você quiser deixar ele bem dividido, bem destacado, isso aí é uma questão sua, tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a partir do momento que eu vou cobrindo e contornando, ele vai tomando outros formatos. Agora a parte da sanfona, do acordeon, sanfona. Vamos lá. Fazer as duas laterais dessa mesma cor, até para combinar com o chapéu, com o cachecol.
tô apenas aplicando a cor e sempre eu trabalho em duas camadas, né? Faço mais, distribuo a cor, depois vou fazendo um acabamentozinho por cima quando secar mais um pouquinho. Lembrando que a tinta acrílica, ela seca de imediato, né? Que nem a tinta óleo que demora muito para secar. Então a gente tem que ser um pouco ágil quando a gente vai pintar. Agora eu vou pegar um pouquinho de um verde mais claro, um verde folha, ou pode ser um verde inglês claro, né? Com um pouquinho de branco. Você vai misturando, olha, para fazer a roupa dele. Vai e volta. Agora a parte que eu cobri da calça, né? Eu vou dando forma agora, com o pincel. Pincel número 6 ou pincel número 4. Pronto. Como eu já fiz a base da sanfona, eu já tenho mais ou menos uma direção. Preenchendo mais aqui. Agora essa parte, né, de cima da roupa dele. Com o mesmo verde que eu utilizei lá na calça dele, certo? É uma roupa de uma cor única. Vai redesenhando, olha. As mangas. Agora, olha, um pouquinho de sombra natural. Ou pode ser um verde mais escuro, se você preferir. Você vai dividindo as pernas, dando formas, volumes, né? Formatos aí. Só o pincel sujo, só de um lado, né? Fazer uma sombrazinha aí pra separar a sanfona dele. Eu vou colocando bem pouquinha tinta e depois, né, que eu vou vendo a necessidade se eu devo colocar mais ou não. Já que eu pego com o branco, separei em duas tirinhas, né, e vou, olha, subindo e misturando com o verde. Dando volume agora. Pegar mais um pouquinho da cor escura, do verde mais escuro. Como eu disse, né? Eu vou colocando à medida que eu vou pintando. E eu vou sentindo a necessidade de pintar, né? Com esse volume aí. Com esse mesmo verde escuro, olha. Eu vou criar o meu cacto aqui, a suculenta, né? E vai ser o cacto da florzinha. Né? Da rosa. Da grande paixão do nosso pequeno príncipe. E os desenhos são bem simples, né? Não são muito elaborados, mas que tem uma estética, né, apaixonante. Pronto, eu pego só a cor pura, mais escura. Ali eu misturei um pouquinho com o branco, né? Mas aqui pode ser até um pouquinho do sombra natural para poder dar um pouquinho mais de volume. E depois o branco, né? Só de um lado do pincel. Sem ter muita regra de colocar tudo, né, perfeitinho ali e tal. Vá brincando, vá deixando a intuição. Agora, pincel chanfrado, vermelho de um lado. Eu vou fazer como se fosse um V bem aberto. E no meio, olha, preenchendo. Pronto, tá pronto o formato da nossa rosa. Agora é só colocar um pouquinho de branco de um lado do pincel chanfrado. Para poder dividir. Olha, só aplico e tiro, né, para fazer as pétalas e dar a impressão daquela rosa bonita e tal. Pode vir com um pouquinho de vermelho e branco, depois só dando acabamento, se você quiser deixar ela um pouco maior. E com o vermelho Veneza ou então marrom, você pode ir misturando, né, ou escolher uma das cores puras para poder fazer a nossa raposinha, né, ela que nos cativou. E vou redesenhando como se fosse fazendo a sombra da raposa. E depois que vai criando formato, seguindo aquela mesma estética, só que o Antoine de Saint-Exupéry ele fez com aquarela. E eu estou fazendo com a tinta acrílica. O rabinho dela é como se fosse um raio, né? Aqui,
Vamos preencher mais. Pronto, depois de pronto, vamos agora com o pincel, né, fazer essa parte de baixo depois, preencher em cima. E agora eu vou começar a pintar com o contorno, um pincelzinho número 000, né? E com um pouquinho de preto vamos fazer o contorno do Pequeno Príncipe, né, do desenho, igual às ilustrações do livro. E aqui tem que ter um pouquinho de calma, paciência, né, para poder não ter cuidado para errar. E outra coisa, se errar não tem problema não. Tenta consertar em cima do erro, ajeitar um pouquinho ali, porque às vezes fica mais um excesso de tinta aqui, não é? Ou menos tinta ali, então vai sem medo mesmo. A parte de dentro. E repito, né? Antoine, quando ele começou a desenhar, ele não se considerava um artista quando ele fez essas ilustrações. E dentro do livro mesmo, tem até uma parte do livro, no primeiro capítulo do livro, que ele fala: as pessoas grandes aconselharam-me a desenhar, aliás, a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. E hoje em dia é o que a gente vê, né? As pessoas meio que querendo deixar a arte de lado, contra a arte, né? Dizendo que a arte não é importante, e a gente sabe que não. A arte é onde a gente expressa nosso estado de espírito, né? Onde a gente viaja e que nos emociona também. E independente que, mas eu não sei fazer a Mona Lisa como o Da Vinci, né? Então você sabe fazer o seu personagem, sua pintura do seu jeito, né? Daquilo que você já viveu na sua vida, que você tem na sua memória. O resto é técnica e você vai descobrindo com o tempo. Quem diria que desenhos tão simples como esse, né, do Antoine, ele pudesse, digamos que, criar uma característica própria, uma identidade estética que fosse conhecida já em todo o mundo, né? O livro traduzido mais de 250 países, línguas, aliás, países mesmo, né? Não, perdão, 250 idiomas, né? É porque eu misturei com os dialetos que foram transferidos também, aliás, traduzidos. E vai, olha, só contornando com o preto para ficar lembrando um pouquinho as aquarelas do Antoine. Pronto, agora depois disso aí que eu vou dando formato das mãos. Muita gente tem medo de desenhar mão, de pintar mão, mas calma. Não precisa fazer perfeitinho com os dedos, né, mostrando cada dedinho. Lembra que as ilustrações do Antoine não tem essas regras. Vou fazer umas estrelas e uns planetinhas sem aquele formato de ficar aquela estrela perfeita que a gente faz até no computador, né? Não, gente, vá brincando mesmo, deixa bem quase que artesanal, né? Bem simples. Os planetinhas, mesmo pincel, número 4, número 6, sol branco. Olha, gira, né? Deixa essas falhazinhas, não se preocupe. Com o cabo do pincel, olha, o branco e fazendo 3 bolinhas. Agora eu vou preencher o resto, né, desse chão aqui com alguns cactos, algumas suculentas. Verde de um lado e branco do outro, do pincel. E vai criando, olha. Depois eu vou contornando isso aqui, né? Se quiser dar sombra, deixar um lado mais escuro, pode utilizar o sombra natural para poder dividir, dar um destaque a mais, né? E o mesmo sombra eu vou pintar, olha aqui, perto desse lajedo, né? Desse chão que ele está aqui sentado, a sombra da raposa, do cacto. Agora, olha, vou fazer umas pedrinhas aqui. A mesma tinta, né? Formato da pedra. Depois pode colocar branco de um lado para fazer a luz batendo nessa pedra. Esfumaça um pouquinho aqui embaixo. A sombra aqui nos pés. E olha só, já vai dando uma composição diferente, né?
Pronto, depois que secou, eu venho com o preto, pincel número 00, fazendo aqui o contorno do braço dele, tocando nosso instrumento. Olha, lembra que eu não faço dedinhos, né? Não é a intenção. Dá um acabamentozinho aqui, né? Os detalhes do instrumento. Se você quiser, pode fazer algo que não tenha nas ilustrações originais, né? Dá uma característica sua. Vou terminar aqui de contornar os nossos cactos. Fazer uns Vzinhos para seus espinhos. Só com preto aqui, né? Um pouquinho de branco para dar um pouquinho de luz aqui. E já dá toda a diferença, né? Vamos colocar mais pedrinhas por aqui. Aí fica a seu critério, né? Se quer utilizar só o branco. Pronto, dá o acabamento no contorno. E vou fazer também como se fossem umas rochazinhas, uns rachados, né? Nesse chão. Um chão seco, um chão batido. Bem do sertão mesmo, né? Posso fazer uns galhos secos, como se fosse um matinho seco, apenas com preto e o pincel número 0, ou 00. Dá toda a diferença, né? Dá toda uma composição na nossa obra. E é interessante assim que eu não planejei nada dessa pintura e ela foi, né, apresentando o que ela queria, né? Sempre eu faço isso nas minhas pinturas. Eu não sei seguir uma receita, fazer uns pássaros só com preto, faz um tracinho no meio, aí puxa uma perninha de um lado e uma perninha do outro, como se fosse a letra M bem aberta, né? Partindo desse meio. Vou fazer umas estrelinhas daquelas bem simples, né? Linha diagonal, vertical e horizontal. E por fim, tá pronta a nossa obra, colocar a nossa assinatura. E essa é a obra do Pequeno Príncipe, eu espero que vocês tenham gostado, nosso Pequeno Príncipe sertanejo, né? E você pode colocar outras composições também. Espero que vocês tenham gostado, forte abraço.